Começa agora, Mundial e você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, para apresentar para vocês e trazer um conteúdo interessante da nossa comunicadora Vanessa Ferreira. Muito bom dia, Sami, muito bom dia, queridos ouvintes. Muito obrigada. Bem-vinda, a Vanessa está aqui com a gente toda sexta-feira. Às 11h30 da manhã. Às 11h30 da manhã. Ela é apresentadora do programa Comunicação Magnética. Ela é treinadora, palestrante, especialista em comunicação assertiva e não violenta, formada também em PNL, outras coisinhas mais. E a gente vai descobrir tudo isso aqui, né, Vanessa? É isso aí. Vamos aproveitar esse programa? Claro! E ela tá, inclusive, ela lançou essa semana um curso sobre comunicação magnética, que é o nome do programa dela e o nome de um curso que ela ministra. E tá aí, né? Vamos entender isso, que de repente você se interessando em melhorar a sua comunicação, que sempre há tempo para isso, pode ainda fazer parte. Claro. Sempre há tempo. Um dos maiores entraves hoje da vida da gente é a questão da comunicação, Vanessa? Sim, é. Principalmente nas empresas, tem pesquisas que mostram, Sami, que 70% dos conflitos nas empresas vem da falha de comunicação. Afeta a produtividade, afeta o clima organizacional na empresa. A comunicação, ela está presente em todos os ambientes. Não tem como você ter uma comunicação hoje violenta, uma comunicação reativa, piloto automático que eu digo, e ter bons resultados. Não tem, essa balança não se equilibra. Para você ter realmente alavancar a sua carreira, ter clareza no que você transmite, converter prospects em clientes, fazer um bom pós-venda, tudo isso, você precisa da comunicação. Todo mundo precisa aprender a se comunicar, né? Um cara é um bom vendedor quando ele se comunica bem. E ele também entende do que ele está falando, né? E a comunicação, Sami, muitos não sabem, mas a comunicação começa pela escuta ativa. Você ouvir é uma coisa, é um sistema biológico. Escutar é outra. As pessoas escutam para responder. Enquanto o outro está falando, eu já estou processando aqui na minha mente uma resposta, uma justificativa. Então eu não escuto. Não escuta. Não escuta o outro. Só escuta a si mesmo o que está passando aqui na sua cabeça. E a falta da escuta ativa traz muitos conflitos na comunicação. Porque leva a interpretações. E aí vem mais uma pesquisa, 90% do seu sofrimento vem das suas interpretações. E na comunicação não violenta, nós ensinamos a identificar fatos e não achismos. E você está falando aqui do mundo empresarial, então essa é uma das respostas e daquelas questões empresariais onde do nada um conflito é criado, onde do nada uma rixa é criada, onde um comunicado interno causa um mal-estar. Porque às vezes também está falando da escuta, mas a escrita também, né? Esse monte de e-mail que circula por aí. Instantâneas. Isso pode gerar também muitos mal-estares, né? Muitos ruídos na comunicação, as mensagens escritas, seja por WhatsApp, sejam mensagens instantâneas. A gente tem pesquisas aí que apontam que mais de 70%, de novo, 72% dos conflitos são por mensagens escritas. Porque não sabem se expressar? Não sabem se expressar e o outro lê e dá a interpretação que ele quer. E você falou aqui do WhatsApp, por exemplo, antes nós tínhamos apenas um e-mail, onde a gente ia lá e formulava um texto bonitinho para encaminhar e já causava muito ruído, né? Com o WhatsApp, essa questão de mensagens muito rápidas e a necessidade de ter que responder imediatamente causa um ruído maior ainda, né? Causa, Sami, você falou uma coisa muito certa. Primeiro, você responder imediatamente já começa uma falha. Você não pode responder
de bate-pronto. Você precisa processar a informação. Leia 2, 3 vezes para ter a certeza que você entendeu a necessidade daquela mensagem. Número 1. Número 2, você não pode passar a mão no telefone e resolver muitas vezes de forma prática, para não ficar aquele vai e vem de mensagens. E outra coisa, quando a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha nada disso. Já haviam as falhas. Agora, então... E a gente esperava. A gente esperava. A gente esperava o momento. E a gente está aqui falando, a gente começou falando do empresarial, mas isso ocorre também nos relacionamentos, Sim. na vida familiar, na vida de casal. Porque dependendo do que você ouve, o que você já responde, imediatamente você já causou um mal-estar. E, Sami, nós... A sociedade, essa velocidade das informações estão levando cada vez mais a essas respostas prontas e automáticas. Nós, de modo geral, as pessoas não têm culpa porque elas estão sendo levadas para esse movimento. Então, não é culpa sua, de repente, ter uma resposta pronta na ponta da língua mais agressiva. Não é culpa sua você responder reativamente e não parar para pensar, porque é uma energia que está levando para isso. Agora, é sua responsabilidade querer sair disso, aprender ferramentas novas, autoconhecimento, conhecimento de modo geral na comunicação, para você saber lidar com os desafios. Eu costumo dizer que os desafios vêm para mim, Sami, vêm para você, para todo mundo. Mas a maneira que você lida com eles, a maneira que você sai, o tempo que você gasta para sair de um desafio e como você sai é que vão fazer a diferença. Se você tem ferramentas para lidar com aquele desafio, e a comunicação magnética, ela vem com 2 ferramentas muito fortes, 2 linhas de comunicação muito eficazes, que é a comunicação não violenta e a comunicação assertiva. A comunicação magnética é o nome que eu dei. Pensa num guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva tem a comunicação não violenta criada por Marshall Rosenberg, que faleceu aos 81 anos, um psicólogo, professor, que criou a comunicação não violenta. Ela é aplicada em mais de 65 países por milhares de pessoas. Então, dentro desse guarda-chuva chamado comunicação magnética, tem uma vertente, uma ferramenta forte, que é a comunicação não violenta, e outra ferramenta, que é a comunicação assertiva. Perfeito. A gente vai falar bastante disso ainda. É isso. Mas veio uma outra questão aqui na minha mente também. O corpo, ele também fala. Fala, né? O não verbal. O tempo todo. E com isso, muitas vezes, quando a gente fica só nas mensagens, não é verdade? E a gente não tem o relacionamento como nós estamos tendo nesse momento, a gente não percebe a reação do outro. Perfeito, Né? perfeito. Eu acho que isso também é muito importante. Por isso, os contatos sociais, eles são muito importantes, né, Sim. Vanessa? No curso, Sami, eu ensino uma ferramenta que é da comunicação assertiva, que chama objetividade. Então, quando você começa um e-mail, por exemplo, uma mensagem: oi, tudo bem? Então, nós temos um problema aqui com a entrega que vai ficar atrasada, vai impactar com o horário da nossa reunião. Então, eu queria saber que solução... Começa aquele discurso. Quem lê esse e-mail, perceba, essa mensagem instantânea, chegou primeiro o quê? O problema. O problema. Depois veio o discurso, a justificativa. E, por último, ele está pedindo um adiantamento da reunião porque teve um conflito de horários ali. Está errado. Qual é a forma que a gente tem que usar? Primeiro, o objetivo. Um exemplo. Luciana, gostaria de reagendar a nossa reunião. Ponto. Já tem uma situação ali e eu já sou isso. informada. É isso. É essa a sensação que você tem, você já sabe com o que você está lidando. Opa, então não teremos a reunião hoje à tarde, Por exemplo, você não vai ficar imaginando, achando, enquanto você está lendo aquilo, sem perceber, o teu estado emocional já está sendo alterado. Gera estresse? Gera estresse, gera ansiedade. Então, primeiro de tudo, essa é a técnica, o objetivo. Luciana, vamos precisar reagendar a reunião que tínhamos hoje. Tenho disponibilidade a partir das 16 horas. Você pode? Motivo. Aí é o motivo. Tá.
o cliente atrasou uma entrega, vou ter que ir em loco lá resolver essa entrega. Uhum. O agradecimento final. Agradeço a sua compreensão. Ponto. Fica tudo mais tranquilo, né, quando a gente fala assim. Não violento. Sereno, Isso é a comunicação não assertiva. violenta. É a magnética. É a magnética. É assertiva com a violenta. Tá. Puxa São mais. as duas. Mas ela puxa mais para assertiva. É de modo assertivo. Coloca o objetivo na frente. Não tem erro, né? Não tem falha. É uma técnica de assertividade. Como escrever, como redigir bons e-mails. Feedback. Você tem que dar um feedback para o teu filho. Você tem que dar um feedback para o teu funcionário. Você vai chegar lá e falar assim, olha, você fez errado, assim, assim, assado. Por que você deixou essa letra tão pequena? Eu não consigo enxergar desse jeito. Isso é uma comunicação violenta. Então, vamos lá. Você vai dizer assim, eu prefiro letras maiores, porque me dão mais condições de leitura e entendimento. Tá. Você vai dizer o que você quer. Isso é bom para educadores, né? Para Muito. pais, para educadores. Aprender a fazer pedagogos. pedido. Aprender a fazer pedido. Você pode me ajudar mais? Espera um pouquinho, você pode me ajudar mais? Você coloca o outro numa situação, mas o outro fala, posso. Tá bom. Mas o que é esse ajudar mais, Sami? Qual é o pedido? Isso é um pedido vago. Qual é o pedido específico? Você pode me ajudar hoje lavando a louça? Você pode recolher a roupa do varal para mim? Isso é um pedido. Isso não tem comunicação violenta. E se é uma criança, um adolescente, automaticamente ele registra. Registra. E ele leva para a vida, né? E leva. Porque ele está nessa formação. É isso. E essa comunicação com o filho, seja qual idade for, é muito importante, Sami. Porque você tem que olhar para o teu filho e você tá nervosa, chegando... Que bagunça é essa? O chinelo jogado. Você é um bagunceiro. Eu não aguento mais. Eu chego em casa cansada e ainda tenho que arrumar essa bagunça. Amiga, mas isso é um treinamento, né? Todo E é um dia. treinamento constante. Comunicação não é dom, comunicação é treino. Vem treinar comigo. É incrível isso, né? Porque eu tenho certeza que você aí do outro lado pode ter se reconhecido Sim. aí em algum exemplo. Porque são exemplos comuns. Claro, é o dia a dia. Vanessa, como que você entrou nessa onda da comunicação? Fala um pouco pra mim da tua formação. Bom, Fiquei curiosa agora. aos 6 anos de idade... Aos 6 anos, gente. Aos 6 anos de idade, eu fui eleita a porta-voz do Prezinho. Eu falei, nossa, que delícia. Aos 12, capitã do time de vôlei. Aos 15, fui eleita oradora da turma da formatura. Porque tu falava demais, então, Eu falei né? assim, bom, alguma coisa tem aí, né, Sami? Alguma oratória, alguma coisa tem aí. E eu identifiquei um dom em me expressar, um dom em comunicar, em pegar aquilo que o outro queria falar e não conseguia falar, e eu traduzia da maneira que ele precisava. Ei, professor, olha, o que ele tá querendo dizer É isso. é que... É isso, Sami, era isso. Então eu percebi. Só que chegou na idade adulta, eu falei assim, eu tenho uma decisão a tomar. Isso é um dom, mas se eu cruzar meus braços, tá, é um dom. Mas eu preciso treinar, eu preciso me aperfeiçoar. Como o Oscar disse, ele sabia jogar a bola no cesto? Sabia. Mas o que levou ele à perfeição? O treino. Então, eu fui treinar. Eu fui fazer curso, formações, me aperfeiçoar, técnicas, ferramentas cada vez mais eficazes. Como eu disse, a velocidade da informação é muito grande. Então, a gente tem que estar sempre treinando. E aí, eu trabalhei em grandes empresas, fui superintendente, diretora de grandes empresas e nunca deixei a paixão da fala, da comunicação de lado. E fui dando palestras, treinamentos, cursos. Acumulei 10 mil palestras, treinamentos ao longo de 24 anos. Que legal. 10 mil ao longo de 24 anos. E estava tudo indo bem, até que chegou o momento X da minha vida. Quando eu me divorciei e me vi com 4 anos, com meu filho com 4 aninhos, eu falei, não, peraí, Sami, se eu tenho uma comunicação tão boa, como é que meu casamento foi para um divórcio? Foi aí que me caiu a ficha e eu disse, eu preciso de mais. Tem alguma ferramenta, alguma coisa que eu não conheço, que eu preciso conhecer. E comecei a estudar, comecei a buscar. Foi um momento muito desafiador para mim. E eu encontrei a comunicação não violenta. Estudei, pratiquei,
fiz, acontecia aquela coisa. Passou um tempo, conheci meu atual marido. E qual era meu desejo? Ter uma relação saudável e respeitosa, que eu não tinha conseguido da primeira vez, porque a minha comunicação era muito assertiva, mas não tinha essa parte da comunicação não violenta, que é o fortalecimento de laços nas relações, que é o reconhecimento das emoções e das necessidades do outro e a sua. Você percebeu em você mesma, Exato. no teu dia a dia, nas suas relações. É isso. Então, tem que fechar um negócio? Tinha assertividade, fechava. Tinha que fazer uma palestra? Tinha assertividade, fechava. Tava tudo muito bom. Mas quando eu olhei para dentro de casa, eu falei, opa, tá faltando alguma coisa. Como é que eu me divorciei? E eu sabia que era comunicação. Eu sabia que era comunicação. Eu falei, foi falha na comunicação. E fui atrás. E aí eu estudei, me aprofundei, conheci a comunicação não violenta. Veio esse meu marido atual e cada um vem com a sua bagagem, cada um vem com as suas crenças. É difícil a convivência. Então eu falei assim, bom, é o momento de eu colocar em prática, ver se essa comunicação não violenta funciona mesmo. E teve um dia lá que os negócios não deram certo, os ânimos se esquentaram, e eu chamei ele e falei, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, eu já estudei pra caramba, agora vai dar certo, né, Sami? Apliquei o passo 1, belezinha. Passo 2, belezinha. Passo 3, belezinha. Passo 4, o homem explodiu. Explodiu. Eu falei, meu Deus, essa comunicação é muito violenta. Não é não violenta, não. Falei, que comunicação é essa? Eu fiz tudo certinho e não deu certo. Nossa, eu fiquei arrasada, Sami do céu. Eu falei, tudo que eu desejo é um relacionamento saudável e respeitoso. Meu pai amado. Naquela semana eu peguei meus livros, meus cadernos, comecei a encaixotar tudo. Eu falei, esse negócio da comunicação não violenta não é para mim, não. É tudo teoria, esse negócio de ter relacionamento bom, saudável, isso aí é coisa de novela, não é para mim, não. Aí, nessa semana, minha mãe foi lá em casa, tocou a campainha, entrou, me viu chateada, eu comecei a contar o que tinha acontecido e encaixotando as coisas. E ela disse, você não vai desistir. Você não vai desistir. E mãe tem voz de comando dentro da gente. Pai tem voz de comando dentro da gente. Não tem idade, não. E aquela voz ficou na minha cabeça. Naquele dia, eu, dentro da minha fé, da minha religiosidade, chamei meu Deus Pai Todo-Poderoso e falei, Pai, eu não vou desistir, minha mãe está certa. Mas eu tenho que ir no caminho certo, está faltando alguma coisa. Eu estudei a comunicação não violenta, eu sou muito boa na comunicação assertiva. Eu estou com um relacionamento que meu marido é uma pessoa de hábitos saudáveis, uma pessoa de valor, uma pessoa que realmente eu vejo que dá para investir num sentimento. Eu estou vendo que tem alguma coisa que está faltando. O que está faltando? E eu pedi forte. Nessa noite, Sami, eu sonhei. Eu sonhei que eu estava dando aula. Quando eu acordei, eu falei, entendi. A comunicação não violenta, ela tem que ser feita com um conjunto de pessoas que queiram. Ela é um movimento, por isso que ela é aplicada por milhares de pessoas. Então eu falei assim, eu já sei. Eu vou dar aula de comunicação não violenta. Os alunos vão vir com seus casos, a gente vai trocar informação. E aí eu montei a primeira turma. Eu falei, sucesso, a primeira turma, aquela coisa maravilhosa. Veio a segunda turma, aquela troca, e meu relacionamento ia melhorando, é muita prática. Ia melhorando dia a dia, aquela convivência, aquela prática, porque comunicação não é dom, é prática, é treino. E aquilo foi melhorando, e aquela segunda turma, terceira turma, quarta turma, e aí deslanchou, não parei mais de dar aula de comunicação não violenta. Quanto tempo? E uma coisa, já tem mais de 10 anos. E uma coisa me chamou a atenção. O aluno que estava na turma 1, eu terminava a turma, ele se inscrevia na turma 2. Eu terminava a turma 2, ele se inscrevia, mas era o mesmo curso. Aí eu disse assim, bom, você assistiu um filme 2 vezes? Você gostou muito do filme, tá tudo bem. Você lê um livro 2, 3 vezes em momentos diferentes da sua vida, também tá tudo bem. Agora,
Você termina um curso, abre uma nova turma, você tá de lá de novo, e não era uma, duas pessoas, era metade da sala. Era prática. Eu dizia, peraí, o que está acontecendo aqui? E eu perguntava, o que faz vocês fazerem de novo esse curso? Por que vocês gostam tanto desse curso? E eles me disseram, era unânime a resposta, porque isso não é apenas um curso, isso é uma cura. Nós demos um apelido carinhoso de curatória. Por quê? Porque quando você mexe na sua comunicação, o entorno muda. Não precisa duas pessoas, você e seu marido. Não. Ah, meu marido que é crítico, meu marido que me joga para baixo, meu marido que é resmungão. Vamos trabalhar a sua comunicação. Não o outro, não olha para o outro. É isso, Sami, a comunicação não violenta. Você vai trabalhar em você. E por reflexo, ressonância, o outro vai responder àquela tua atitude. Você não vai mais falar para o teu filho, filho, olha essa bagunça. Não. Você vai aprender técnicas e vai dizer, filho, o calçado está fora da calçadeira, tem roupas sujas misturadas com roupas limpas. E o tom de voz muda, O tom de voz muda. Quando a mãe chega em casa, ela precisa e tem a necessidade de descansar. Quando eu vejo isso, filho, isso já me dá cansaço. Você precisa de uma mãe descansada para também brincar com você. Vamos arrumar isso aqui? No dia seguinte, quando você chega, está tudo arrumado. Você entende que você não precisa mudar e nem vai conseguir mudar o outro. Nós não temos essa capacidade, mas nós temos a nossa de mudar a gente. E se é uma mãe, então, né? Nossa Senhora. E aí, o que eu fiz, Sami? Eu comecei a continuar essa trajetória. Hoje eu me dedico exclusivamente à comunicação, treinamentos, palestras. Vim aqui para a rádio, percebi como essa comunicação aqui, como esse ouvinte é maravilhoso, como ele capta aquela informação, como a nossa escuta é tão importante. E eu falei, bom, então, peraí, eu vou criar um curso, que é a junção da comunicação assertiva com a não violenta. E esse curso, que são as duas ferramentas mais eficazes na comunicação, vai chamar o nome que eu tenho lá no programa da rádio, Comunicação Magnética. Que é magnético, né? É magnético. É magnético. Em 8 semanas, você transforma a sua comunicação. Em 8 semanas? 8 semanas. Ela é magnética. O curso é de 8 semanas? 8 semanas. Uma vez por semana, aula ao vivo comigo. Eu tenho esse carinho de dar essa aula ao vivo pelo Zoom, porque eu quero que você traga teu caso, vamos colocar em dinâmicas, caderno de exercício, você vai fazer. Então tem lá o exercício. Na situação X, você escolhe a alternativa A, B ou C. Você vai se identificar e eu vou te dar a resposta. E o porquê daquilo. E como que é o jeito certo de fazer. Tá. Então é muita prática. Por isso são aulas ao vivo. 8 aulas uma vez por semana. Tem o grupo de apoio no WhatsApp, que você vai trocando a informação. É muito rico. É em conjunto, são pessoas todas interessadas em melhorar a sua comunicação. Começa dia 7 de fevereiro. Outro curso? Não. A aula começa... A aula começa... As inscrições estão abertas agora. O que começou agora essa semana? As inscrições? As inscrições. Ah, foram as inscrições. As inscrições que abriram ontem. Abertas inscrições. É isso, oportunidade. Vamos lá. Abertas inscrições. Ah. Daí, ele pode se inscrever, o link está na bio, do @Instituto Vanessa Ferreira, tá o link lá. Tá. Pode ser, me liga no WhatsApp, no telefone 11 99 384 8651. 11 99 384 8651. Então, ele vai fazer a inscrição agora. A gente colocou um valor bem acessível, Sami. São 12 parcelas de R$ 49,70. Porque realmente é para dar acessibilidade para as pessoas. Vamos melhorar a comunicação, gente. É R$ 1,65 por dia. Tá bom. E aí ele vai ter as 8 aulas. Além das 8 aulas, ele vai ter... Já vi que tem um bônus aqui. Você viu que tem bônus, Já né? tô xeretando aqui. Vamos lá. Ele vai ter aula gravada, vai ter uma aula específica gravada, chamada Show Ansiedade. As 8 aulas são ao vivo no Zoom comigo, uma vez por semana. Mas ele vai ter material ainda de apoio. Uma aula chamada Show Ansiedade Gestão Emocional,
Porque a comunicação, conforme a ansiedade sobe, conforme você não consegue lidar com a gestão emocional, com a raiva, com a crítica, aquilo vai truncando a sua comunicação. Então, tem uma aula gravada que você vai poder assistir milhares de vezes. Tá. E tem um detalhe. Essas 8 aulas, esses 8 encontros, eles também ficam gravados. Ok. Você pode assistir depois, tem acesso por 1 ano. Tem outro bônus, que é o feedback. Como dar feedbacks, como receber feedbacks. Eu ensino a técnica do sanduíche, que é sensacional. Quando você tem que fazer um feedback negativo, apontar um erro da pessoa. Ninguém gosta de que seja apontado erro. Então, a gente tem uma técnica para apontar isso, para que a pessoa enxergue e melhore. E não rejeite, não fique na reativa. Então, é um bônus de aula gravada sobre feedbacks, mais um bônus sobre o que está muito em alta agora, que são as soft skills. Hoje você é contratado pela sua formação técnica e desligado pelo seu comportamento. Então, quais são os comportamentos que você precisa trabalhar, desenvolver habilidade emocional para você ter mais sucesso, principalmente na sua carreira e na sua vida emocional. Entendi. Peraí. Tá bom, vamos lá. Eu tô vendo aqui que tem mais aulas especiais, a gente vai falar isso no próximo bloco, que a gente vai continuar com a entrevista, tá bom? Vamos pro intervalo comercial, tô conversando com a Vanessa Ferreira, do programa Comunicação Magnética. Até já. Estamos apresentando Programa Mundial e Você, com Samira Chaine. Estamos de volta, hoje eu tô conversando com a Vanessa Ferreira, do programa... Comunicação Magnética, o programa mais comunicativo do Brasil. Olha, tem até slogan. Muito bem. Quando? Sexta-feira, 11h30 da manhã. Toda sexta-feira, 11h30 da manhã. Sempre ao vivo aqui com vocês, a Vanessa Ferreira. E a gente estava falando no final do outro bloco, você que está chegando agora, vai conferir depois no nosso YouTube todo esse programa, porque está muito legal, muito informativo. Falar de comunicação, para mim, pelo menos, é algo assim extraordinário, não só porque eu sou da comunicação, mas porque a gente precisa também aprender a se comunicar e perceber como que as pessoas se comunicam com a gente, né? E quais as nossas reações. É um autoconhecimento profundo, né, Vanessa? Gatilhos. Eu já trouxe vários aqui, né? A gente já vai percebendo várias coisas no nosso dia a dia, só nesse bate-papo aqui rápido. Imagina num curso completo. No final do bloco passado, gente, primeiro que a Vanessa deu o WhatsApp. Qual o WhatsApp? 11 99384 8651. Código 11 99384 8651. Você pode mandar uma mensagem para o Instituto Vanessa Ferreira e obter informações desse curso Comunicação Magnética e outras coisas mais. Quer informação sobre comunicação assertiva, não violenta. Perfeito. Quer bater um papo com a Vanessa, mandar mensagem, entender esse trabalho dela, né, da comunicação. É super importante, porque eu acho que quando você traz exemplos também no programa, que eu acho que você traz com muita frequência, isso reverbera dentro da gente de alguma forma, né? Como quem diz, eu preciso melhorar isso, ou eu preciso entender por que aquela pessoa fala comigo de tal forma. Isso. Por que eu me irrito com fulano de tal, não é? É isso, porque às vezes a gente se irrita com algumas pessoas e não sabe o porquê. Às vezes tem gente que tem um jeito de falar porque não tem a habilidade da comunicação e aquilo nos choca. E por que também nos choca? Porque que emocionalmente isso me agride. Pode me agredir e pode não te agredir. Sim, vai de acordo com as nossas histórias, né? E você estava aqui falando, né? Tem a aula, são 8 semanas de aula que a Vanessa estava explicando. 8 encontros, uma vez por semana. 8, é quarta-feira? Quarta-feira, às 20 horas. Toda quarta-feira, às 20 horas, a partir de 7 de fevereiro, mas as inscrições já estão abertas. Você fez, vou recapitular aqui rapidinho. Tá você bom. falou dos bônus, que são aulas especiais que ficam gravadas, que é o Show Ansiedade, que é uma gestão emocional urgente. Uma outra aula que são os feedbacks eficientes, como dar feedbacks assertivos e não violentos. Perfeito. Que muito do que eu acabei de falar também. E os famosos, atualmente, soft skills, essa comunicação. O que é essa comunicação? É a habilidade emocional, saber lidar com as emoções, de fato, os comportamentos, as reações. Entendi.
como você tem uma habilidade técnica. Um exemplo, você é um engenheiro, você tem toda uma performance, toda uma habilidade técnica, mas você não sabe lidar com pessoas. Você não sabe colocar a sua posição sem ser agressivo, ou não sabe lidar com a agressividade da outra pessoa. Não é colaborativo. Você não sabe se pôr empaticamente no lugar da outra pessoa. Então, hoje, as empresas estão pedindo mais do que nunca algumas habilidades comportamentais. Porque as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e desligadas pelos comportamentos, pela falta de habilidades comportamentais. Então, a pessoa que fica emburrada porque ela trabalhou o final de semana inteiro, fez uma apresentação, chegou lá para apresentar, o chefe olhou e não gostou. Ela fica emburrada e ela fala assim, eu sou uma inútil. E ela não sabe lidar com aquilo. Não tem a resiliência, o comportamento. Mas aonde está errado? Me mostra, me orienta. Vamos entrar aqui, então, essas habilidades comportamentais. E tem mais duas, né? Que a gente não falou no bloco anterior, mas eu quero que você fale agora. Isso são bônus, porque são bônus. O curso, ele vai ensinar a comunicação não violenta, como você impor limites, como você falar não sem machucar o outro, como você trabalhar a comunicação assertiva. Então, isso é uma coisa, não é, Sami? E tem os bônus. Tem o como lidar com pessoas difíceis. E às vezes você está no teu convívio com uma pessoa muito difícil, que critica muito, que reclama muito. Existe técnica para você lidar com isso, para você se blindar. Então, eu até estava dando o exemplo. Chega uma pessoa e fala assim, nossa, essa roupa, ela não ficou muito bem em você. Talvez, se fosse preto, fica... Uma pessoa que está lá para te criticar, para dominar, para te jogar para baixo. Tem que saber lidar com essas pessoas. Então, uma frase, por exemplo, que te blindaria seria dizer assim, pessoas da sua idade costumam pensar isso. Sabe, você posicionar a pessoa, dizer assim, eu não gostei, mas eu estou sendo educada. Certo. Pessoas que têm a sua inteligência emocional realmente pensam isso. Você volta o foco para a pessoa. São técnicas. Para a pessoa assim, opa, será que está faltando inteligência? Eu critiquei e tomei essa? A pessoa vai começar a pensar, né? Então, como lidar com pessoas difíceis e as 5 soft skills, que são realmente as 5 habilidades comportamentais que você precisa ter para alavancar a sua carreira. Entre elas, a comunicação. Sempre a comunicação está no meio, né? Exatamente. Então, essas inscrições já estão abertas? Elas abriram ontem. Nós vamos colocar, mas eu acredito que vai até, no máximo, quarta-feira da semana que vem. As inscrições vão ficar... deixa para um pouco depois do feriado de São Paulo, vai. Do feriado, você acha, É quinta-feira, dia 25. Quinta? Bom, então a pedido... Tem um feriado aqui em São Paulo, de repente as pessoas ficam mais assim, tá opa, bom. vamos lá. Então tá bom. Tá então, bom? Combinado, Consegui te com dou o minha feriado. palavra. A comunicação da Sami é muito assertiva. Um dia só a mais, Você tá certa. Bom. Garantiu o feriado para você aí poder se inscrever com calma. É isso. Mas já manda agora a mensagem, gente. Código 11 993848651. Pelo menos obtenha mais informações. E o arroba? Arroba Instituto Vanessa Ferreira. Já começa a seguir agora. E se não tá me seguindo, me segue também, senão eu fico brava. Isso, Sami. O arroba Instituto Vanessa Ferreira, no link da bio, tem um link azulzinho com tudo sobre o curso. Excelente. E para você fazer a sua inscrição. Todas as informações do curso. Excelente. Uma coisa que a gente estava, que você falou, né, de impor limites, da forma como a gente responde ao outro e recebe essa informação, isso é um dos ruídos do nosso dia a dia? Sim, porque nós interpretamos, colocamos o nosso achismo naquilo que chega até nós e o outro faz igual. Então, fica a minha opinião e a sua opinião. Quando, na verdade, a comunicação assertiva e não violenta, ela vai olhar o fato. Tá. O fato. O que é o fato? É algo que eu vejo, você vê, o outro vê, todos veem, não tem contestação. Vamos discutir sobre o fato e não sobre a sua opinião. Porque você tem direito a ter sua opinião. E eu não preciso te convencer da minha e nem você me convencer. Mas as pessoas querem se convencer uma das outras para ter razão.
Quando, na verdade, a gente poderia olhar só um fato. Vou trazer um exemplo para Traga. elucidar um fato. Então, por exemplo, Carla, você poderia utilizar folhas de rascunho para imprimir textos e documentos não formais? Assim, evitamos o desperdício. Isso é um fato. Agora, vamos lá. Ela poderia falar, Carla, quantas vezes eu já falei para não gastar tanto papel? É uma forma agressiva. Sim. Outro exemplo. Carla, se você continuar desperdiçando tanto papel, vamos acabar recebendo uma notificação na próxima auditoria. Qual desses 3 casos nós estamos falando de um fato? O primeiro. Carla, você poderia utilizar as folhas de rascunho para imprimir os textos e documentos não formais? Assim evitamos o desperdício. Você orientou, você falou sobre o fato, você não criticou, não julgou e você acertou a situação. E a Carla só vai dar espaço para as outras 2 frases se ela não receber essa informação Exato. por teimosia. Por teimosia. Por teimosia, isso mesmo. Né? Porque a frase tá aí. Tem outra aí, tem o do Pedro agora. Exatamente. Olha essa frase. Pedro, você não me ajuda em nada. Fica sempre sentado lá naquela mesa, naquele sofá. Pode estar falando isso para o marido, pode estar falando para o filho, pode estar falando para o funcionário. Essa é a frase A. Pedro, você não me ajuda em nada. Fica sempre sentado naquela mesa. Ou, outra frase, você tem que identificar a que não tem julgamento, a que está isenta de julgamento. Não estou conseguindo entregar as coisas no prazo por conta da sua lentidão, Pedro. Não estou conseguindo entregar as coisas no prazo, não estou conseguindo fazer as minhas coisas porque o Pedro está me atrasando. E a terceira possibilidade, eu não tenho conseguido fazer todo o meu serviço e por isso preciso muito da sua ajuda, Pedro. Qual dessas 3 frases, Sami, está isenta de julgamento? A terceira. A terceira. A primeira, eu estou julgando. Você fica lá sentado e não faz nada. Eu acho que ele não faz nada. Ele pode achar que ele está fazendo alguma coisa? É a minha interpretação, o meu julgamento, a minha crítica. Eu estou falando, você é muito lento e me atrapalha. Eu estou dizendo que ele é lento, criticando e julgando. Ele pode não se considerar lento. Ele pode considerar que ele está na velocidade dele. Agora, se eu disser de uma forma assertiva e não violenta, Pedro, eu não tenho conseguido resolver os meus problemas e eu preciso da sua ajuda. Percebe como é assertivo, como destrunca conflitos, e isso é na vida. Então, eu ensino a dissolver conflitos, relações difíceis, para termos relações saudáveis e respeitosas em todos os âmbitos da vida. Normalmente, esse tipo de situação acontece em silêncio. As pessoas, elas agem, elas ficam emburradas, Perfeito. elas olham o Pedro ali sentado, sem De fazer nariz nada. torcido. E, de repente, não está entendendo o mundo do Pedro. Né? Ele tem um mundo próprio. Certo. E aí, o Pedro é o exemplo. E com isso, a gente, a grande maioria, né, até Sim. entender a forma de se comunicar, age em silêncio. Sim. E quando a gente começa a falar, as coisas começam a mudar. Exato. E a questão é falar, né? Exato, exato. E a falar assertivamente. Sim. Porque não adianta você chegar lá e falar, Pedro, você fica aí sentado e não faz nada. Pô, eu queria que a louça já tivesse lavada, por exemplo. Por exemplo. Então, vamos lá. Você pode me ajudar lavando a louça e recolhendo a roupa? É específico. É clara a informação. Só que, de novo, Sami, a nossa sociedade faz com que a gente tenha respostas e comunicação no piloto automático. O tempo todo. O tempo todo. Reações. Você não para processar e falar. E as emoções vão comendo todas as tuas palavras. Você já não tem mais nem tempo. Por isso adoecem. Por isso adoecem. Ansiedade. Então, qual é a proposta do curso Comunicação Magnética? É juntar essas 2 grandes ferramentas eficazes. A comunicação assertiva mais a comunicação não violenta. Para que você transforme a sua comunicação e, com isso, efeito dominó, você transforma tudo à sua volta. Suas relações são transformadas, porque você sai do piloto automático. Que a gente tem em várias situações na vida, não só na comunicação, né? Muito piloto automático. Agora, me diz uma coisa, a questão do não.
Tem gente que fala, eu não consigo falar não, eu não sei dizer não. E outros, a hora que aprende, gente, é libertador falar o não. E esse não, ele tem que ser exposto de uma forma muito clara também para não ser violenta, né? Sim. Então, eu vou trazer mais um exemplo. Imagina que você está esperando uma ligação. Seu filho saiu e você quer que ele te ligue, ou seu marido, ou enfim, você está lá esperando uma ligação. Você vai falar, quando a pessoa te ligar, você vai fazer, você não ligou, eu sinto que você não se importa comigo. Ela já está brava e ela está já sentindo que o outro não se importa. Ela já está sentindo pelo outro, que o outro não se importa, mas o outro não falou isso. Ou então, você não cumpre sua palavra. Já joga a culpa, a responsabilidade para o outro, porque ela estava lá esperando a ligação. Quando ela só precisava dizer assim, eu estou preocupada. O que eu estou sentindo? Preocupação. Eu não gosto de ficar esperando a sua ligação. Eu não gosto de ficar esperando a sua ligação. Ela primeiro expressa o que ela sente. Eu estou preocupada. Eu estou com raiva, ela tem o direito. Uhum. Eu estou chateada, eu estou triste. Eu não gosto de tal coisa. Do que ela falar, você me faz ficar nervosa. Você demora para ligar e não me atende ou não me liga. Você me deixa... Não é o outro. Somos nós. Eu estou preocupada. Não gosto de me sentir assim. Põe um limite. Fala um não sem ser agressivo, porque o não que ela está falando é do sentimento dela. E ela não fala assim, ó, não me deixe mais esperando. Não fale que vai me ligar e não me ligue. Ela não dá um comando. Não. E não fala para o outro esse não. Uhum. Então, ela coloca o limite, ela fala o não de forma assertiva e não violenta que o outro entende. Porque se ela fala assim, ó, nunca mais, ela não consegue, ela não tem nem força para falar isso. E mesmo que ela fale, o outro não obedece. Uhum. Então, a dificuldade em falar não é porque você foca no sentimento do outro. Ah, ok. O macete é você focar no seu sentimento. Eu estou chateada porque eu não consegui entregar a minha demanda. Respeite os meus prazos, respeite os meus horários. Impõe esse limite. Eu estou chateada. Uhum. Eu me atrasei. Então, vamos trazer um exemplo real que aconteceu aqui, nesse minuto, que a Sami, no intervalo, colocou um limite dela, e foi a coisa mais linda e graciosa que eu presenciei aqui. Determinada pessoa precisava falar com a Sami, e a Sami disse assim, eu não posso agora, porque eu estou fazendo uma entrevista e estou com uma agenda lotada, eu vou te dar atenção, mas não é agora. Isso foi um recado que ela recebeu, né? Recebeu um recado, fulana quer falar com você. E ela disse, eu não posso agora, tal. Eu tô com a minha agenda muito apertada. A pessoa veio pessoalmente. Foi. Não foi, Sami? Conta Foi. você com as tuas palavras. Não, pode contar. A pessoa veio pessoalmente porque ela tinha uma necessidade de urgência. Então, ela veio pessoalmente. E a Sami permaneceu aqui, ó, no não dela, no impor o limite dela. A pessoa resolveu a situação com outra pessoa, graças a Deus, ficou resolvido, atendeu a necessidade dela. Mas a Sami não saiu correndo, não pulou a cerca, não infringiu o limite dela. Ela tinha serenidade na mente dela. Eu não posso agora parar o que eu estou fazendo e seguir para uma outra urgência, porque isso vai atrapalhar o meu dia inteiro. Eu vou dar atenção, eu vou fazer o que é urgente. Ela tinha isso dentro dela, mas ela não atropelou as coisas. Ela respeitou o próprio limite dela. Ela soube falar um não sem violência. E digo mais, foi um não verbal, foi um posicionamento.
Ó, tá vendo a professora? Parabéns, Sami. Muito obrigada. Eu Passei adorei. no teste. Passou. E a outra pessoa também cresce com isso, Sami. Com certeza. E Aí muito. entra o respeito também, que você disse lá no começo do programa. Você impõe limites, você ganha respeito do outro lado e automaticamente você também respeita o espaço da outra pessoa. Perfeito. Né? Relações saudáveis e respeitosas. Isso a gente aprende no dia a dia, né, gente? Imagina quando eu tenho um programa às 4h30 da tarde, ao vivo, tem que fazer o jornal antes, Nossa. eu deixo algumas coisas gravadas exatamente para eu ter um pouco de tranquilidade, óbvio, né? Isso é natural. E com isso, se eu saio atropelando e atendendo a todos que me pedem emergencialmente, a emergência é do outro, não minha. Né? E o quanto é essa emergência? Exato. E quando eu chego, e se eu vou atendendo todo mundo, eu chego às 4h30 da tarde, sem o programa das 4h30 preparado, sem dar atenção para o convidado e estressada. Estressada. E, digo mais, mimando e impedindo o crescimento da outra pessoa. Olha que péssimo. Porque todas as vezes que você atender prontamente, você está mostrando para aquela pessoa que você está totalmente disponível, totalmente à disposição. Uhum. Então, ela vai usar cada vez mais da urgência para consumir o teu tempo, para invadir o espaço, para manter uma relação que não é respeitosa. E isso acontece muito, né, Vanessa? Dentro de casa. Você deve ter muitos feedbacks das pessoas a respeito. Muitos. Agora há pouco, quando eu terminei o programa, conversei com uma menina no telefone e ela disse assim, a minha mãe, ela mora com a mãe, a minha mãe não respeita o meu espaço dentro de casa. A minha mãe quer dominar tudo, quer fazer tudo na velocidade dela, no tempo dela. Aí eu disse para ela, então, primeira coisa, entra pro curso para você aprender a falar não e impor limites sem machucar o outro. Uhum. A pessoa que a Sami aqui falou não foi machucada. Não. Claro que não. Ela foi respeitada também. Porque quando você se respeita, você respeita o outro. Agora, vamos dizer, se fosse uma urgência exclusivamente que só você pudesse resolver, não teria sido resolvido com outra pessoa. Não, a informação ia chegar, né? Não ia. Urgente. Não ia. Não ia ter que... Porque a gente tem que saber falar, né? Não ia chegar. Eu acho que sim. Não, isso aqui eu tenho que tratar com ela agora. Uma palavra. Eu entender. Não é? Eu acho que é isso, né, gente? É. Uma palavra dita, a gente já entende. Opa, isso é urgente. Isso. Porque senão tudo vira urgente. Nós estamos no tempo do urgente. Pois Estamos na era da velocidade desenfreada, tudo vira urgente. É verdade. Para a mãe tudo é urgente, né? Nossa Senhora, a gente tem culpa disso? Não. De novo eu falo, não tem culpa, estamos sendo levados a isso, mas temos responsabilidade em sair disso, em criar ferramentas, exercitarmos a comunicação não violenta e assertiva para impormos nossos limites e falar não sem machucar o outro, porque é uma pessoa querida para você, importante. Sim, e com isso você também aprende a expressar os seus sentimentos. Sim. Que eu acho que é uma questão também muito forte que as pessoas não conseguem expressar, né? E mostrar o que realmente ela está sentindo, ela está passando e realmente se abrir. É verdade. Não é? É, e olha, vou trazer aqui um exemplo. Uma mãe que faz tudo dentro de casa, tudo. Lava, passa, cozinha, trabalha, blá, blá, blá. Qual dessas frases que eu vou dizer expressa o seu sentimento, o sentimento dessa mãe, sem responsabilizar o outro? Tá. Qual dessas frases expressa o sentimento da mãe sem responsabilizar o outro? Então, alternativa A. Me sinto desestimulada porque não percebo o reconhecimento do meu trabalho. Me sinto desestimulada porque não percebo o reconhecimento do meu trabalho. B. Sinto que sou insignificante para a família. Sinto que sou... Ela sente pelo outro, né? Já. Sinto que sou insignificante para a família. Ou C. Todos acham que não faço mais que minha obrigação. Ela também já está achando pelo outro. Todos acham que eu não faço mais do que... Qual dessas frases expressa o sentimento dela sem se responsabilizar pelo outro? O sentimento. O sentimento. A B? A A. A. Não, porque para mim todas são horríveis. Sabe por quê, Sami? A. Me sinto desestimulada. Porque não percebo o reconhecimento do outro. Ok, A. A B. Sinto
que sou insignificante para a família. É achismo. Uhum. É achismo. Insignificante não é sentimento. É achismo. O desestimulado, sim. Sim, perdi o estímulo. O insignificante para a família é achismo. Então, a gente aprende a mudar essa consciência para mudar o seu vocabulário. Todos acham que eu não faço nada. Quando você começa frases, quem nunca, sempre, todo mundo, todos, você já está generalizando. E quando você generaliza, você está achando, dando sua opinião. Perfeito. Lidem melhor com os seus sentimentos. Vou lidar melhor com os meus. É isso. Agora, o que você está sentindo agora, Sami? Como assim? Seu sentimento é de alegria, é de satisfação. É, de satisfação. Não é um sentimento bom? Sim, de prazer. De prazer. Então, vamos entender assim. Missão cumprida, que está Missão terminando cumprida. o programa. Então, vamos entender isso, como é bom. A sua necessidade foi atendida, por isso você tem um sentimento bom. Uhum. Quando as nossas necessidades não são atendidas, geram sentimentos desagradáveis. Sim. Então, a comunicação magnética, ela trabalha isso. Ela está dentro de mim. Ela está dentro de você. Por isso que a gente sente. É isso. Tá vendo? Não é só se expressar, é também sentir, É uma cura. né? Como é que é? Curatória? É uma curatória. Então vamos lá nos Mas- inscrever para o curso de Não, curatória. agora é a comunicação magnética da Rádio Vibe Mundial. Ah, muito bem. Tá acabando o programa. Agora sim. Quero que você deixe aqui uma mensagem para as pessoas. E eu já vou dar aqui os seus telefones e site, Instagram. Então vamos lá. Comunicação não é dom, é treino. Vem treinar comigo. Seja muito bem-vindo na primeira turma do Comunicação Magnética online, ao vivo comigo. 8 semanas, uma vez por semana, para a gente te ensinar e aprender sobre comunicação assertiva e não violenta. Domine a comunicação assertiva e não violenta em 8 semanas e tenha relações saudáveis e respeitosas. É a primeira turma, então? Do digital, Magnética. do Magnética. Tá, perfeito. São mais de 10 mil palestras e então, mas eu treinamentos queria ao entender se vivo. comunicação magnética, né? Porque todos os outros... Acho que você já teve outros cursos. também. Muitos, Tá mais vendo? de 10 mil palestras, treinamentos e Foi cursos. se aprimorando aí na vida. É que eu digo que esse é o primeiro, porque vem com esse nome, com 2 ferramentas juntas. Entendi. É o guarda-chuva. É o guarda-chuva. São Tá. as 2 melhores ferramentas, a comunicação não violenta e assertiva, porque eles eram cursos separados. Muito bem. Código 11 99384 8651. Peguem todas as informações lá no Instagram, @Instituto Vanessa Ferreira. Se quiser, acesse também institutovanessaferreira.com.br. Obrigada, Vanessa. Obrigada a você. Sucesso Muito obrigada, pra você. Sami. Vida Obrigada. longa aqui na Vibe Mundial, viu? Muito obrigada. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. De segunda a sexta, 16h30. Tem também Mundial e você, sempre ao vivo aqui na Vibe Mundial. E tenham um excelente final de semana. Beijo!